Olá, boa tarde, saudações a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês que nos acompanham, os que estão aqui na Igreja de Bonifácio, a equipe do Ministério Pessoal, e mais a Raquel e a Cristina hoje. Seja bem-vinda, Cristina, primeira vez que eu a vejo aqui conosco. Nós vamos, então, fazer um arremate do estudo da Santa Ceia, porque teve um tema que nós não abordamos daquela vez, né? Aí, depois daquela vez, nós tivemos um estudo mais espontâneo, aberto, né? Sem pauta, para todo mundo perguntar, e a gente desenvolveu o estudo investigando assuntos abertos com vocês. Foi o que fizemos na última aula. E hoje nós vamos estar abordando esse arremate, o lava-pés, e entrando no 17º estudo, que é a 17ª doutrina, a crença fundamental da Igreja Adventista, chamada Dons e Ministérios Espirituais. Eu vou primeiro pedir para vocês me acompanharem no estudo do lava-pés, e em seguida nós entramos no Dons e Ministérios Espirituais, lendo a Confissão de Fé da Igreja, do livro Nisto Cremos, tá? Nós estamos fazendo esse livro em sequência. No final, aqueles que estão nos acompanhando, no final dessa série, nós vamos começar o livro de Daniel, do capítulo 1 até o capítulo 12. E quando terminarmos as profecias de Daniel, nós vamos para as profecias do Apocalipse, do capítulo 1 até o capítulo 22 do Apocalipse. Então todos já estão previamente convidados a compartilhar conosco do estudo e participar desses estudos. Nós recomendamos a vocês aquele famoso triplo C: curtir, comentar e compartilhar. Todos aqueles que verem, por favor, compartilhem nas redes sociais, na sua família, com as pessoas que você sabe que não é adventista e eventualmente quer conhecer a igreja, tá? Para a gente continuar disseminando a verdade pelo mundo. Então vamos ao livro de João, capítulo 13, acho que capítulo 13, que fala sobre o lava-pés. Lava-pés. João 13, é isso mesmo. Então, eu vou chamar de dispensação, não gosto muito desse termo, mas vou chamar de dispensação. Na dispensação cristã, várias cerimônias do Antigo Testamento elas não são praticadas mais. Aquelas cerimônias que têm a ver com as mortes dos animais, etc. Algumas que eram símbolo da vinda de Cristo, elas não são praticadas mais entre os cristãos. Mas houve algumas cerimônias que foram alteradas minimamente por Jesus e continuam sendo praticadas, como a Páscoa, que na verdade a gente faz a Santa Ceia, né, na Páscoa. Mas não só isso, a igreja costuma fazer a Santa Ceia mais de duas vezes por ano, às vezes 3 vezes por ano, tal, ou às vezes até mais. E é recomendado que façamos. Jesus fala: fazer isso em memória de mim. Quando a gente come o pão da Santa Ceia, a gente está participando do sofrimento de Cristo simbolicamente ali, aceitando o sacrifício de Cristo, de que ele deu o seu corpo por nós, o corpo dele foi moído por nossas transgressões. Né? E quando a gente toma o suco de uva na Santa Ceia, naquele momento a gente está lembrando que ele derramou o sangue por nós. Então aquela cerimônia ele falou assim: fazer isto em memória de mim. Então ele mudou um pouco a cerimônia da Páscoa e tornou a Santa Ceia. E hoje os cristãos praticam a Santa Ceia, muitos cristãos, né? Há alguma diferença entre um e o outro, mas em geral todos fazem a Santa Ceia. Uma coisa que na maioria dos cristãos não fazem é o lava-pés, que é o que nós vamos ver agora. João capítulo 13, nós vamos ver do 1 em diante, tá bom? 1 em diante. Eu estou sem o meu óculos, mas eu vou conseguir ler. Vamos lá. Verso 1. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que a sua hora de passar deste mundo para o Pai já tinha chegado, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, uma coisa interessante aqui que me chama a atenção para frisar para os irmãos é que há quem ama e depois abandona, né? Se você ama a pessoa, depois você tem uma decepção, coisa parecida, você abandona. Não quero mais saber dela, você vira não quer saber da pessoa. Jesus não. Tendo amado os seus que estavam no mundo, os amou até o fim. Quer dizer, o amor dele é perene, ele é constante, como Deus é constante em tudo que ele faz, né? Ele é certo, ele é retilíneo, ele é justo em todas as suas obras, né? Então ele amou até o fim. Tal é o Pai, tal é o Filho, né, Jesus. Verso 2. Durante a ceia,
tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse Jesus, não é? Diz o verso 3, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Tomou a toalha, diz que ele se vestiu com a toalha. Ele tirou a roupa de cima, pegou a toalha e cingiu-se, ele se amarrou com ela. Ele colocou a toalha no meio da cintura. Ele fechou a toalha no meio da cintura. Toalha, certo? Para secar o corpo. O que ele fez então? Verso 5. Depois colocou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximando-se de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: o que eu faço agora, não o sabeis. O que eu faço não o sabeis agora, mas o compreendereis depois. Disse Pedro: não me lavaste os pés, nunca me lavarás os pés. Jesus respondeu: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Não tens parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Senhor, não apenas os pés, mas também as mãos e a cabeça. Simão era todo atropelado, né? Jesus se colocou a lavar os pés. Chega nele e falou: lava tudo então. Nunca me lavarás, primeiro. Porque ele achava que a ideia de Jesus, sendo o Senhor de todos, o Messias prometido, seria muita humilhação ele se curvar na frente de um Pedro, né? E lavar os pés empoeirados, sujos do Pedro. Pedro falou: não, nunca me lavarás, Jesus. Jesus: não, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Você está rompendo comigo a aliança. Aí ele falou: então me lava a cabeça e as mãos também. Aí vamos lá, você vê exagerado, tudo exagerado. Aí Jesus responde, né? Aí respondeu Simão Pedro: Senhor, não apenas os pés, mas as mãos da mão. Vamos lá, Jesus, verso 10, né? Disse Jesus: aquele que já se banhou, não necessita de lavar senão os pés. No mais, estás todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Estava falando do Judas Iscariotes, né? O que acontece aqui? Vou dar uma pausinha para a gente ver. Não, eles eram batizados, né? Não, é porque um deles, que todos eles tinham sido batizados, certo? A questão não é essa. Ele também tinha sido batizado, o Judas Iscariotes. Mas é que ele estava fazendo a vontade do diabo. Ele já estava entregue ao diabo. Então ele não estava mais servindo a Deus. Ele tinha decidido entregar Jesus, trair Jesus. E aí ele falou: não todos vós estáis limpos. Nem todos vocês estão limpos. Está referindo-se quem? A Judas Iscariotes. Agora, qual é a questão aqui? Presta atenção. Nós estudamos sobre o batismo. Sim ou não? Nós já estudamos sobre o batismo. E o batismo, ele representa a nossa morte ao nosso eu antigo, a nossa vida vivida antes de Jesus. Porque no batismo a gente afunda na água, não é? Quando a gente afunda, a gente está sendo sepultado, a gente está sepultando, ou seja, enterrando minha vida antiga. E quando a gente levanta da água, a gente está ressuscitando para uma vida nova. Então o batismo tem esse significado de morte e ressurreição. No batismo, Romanos 6, de 1 a 4, 1 a 5, anota Romanos 6, de 1 a 4, 1 a 5, no Romanos 6, de 1 a 5, coloca de 1 a 5. Romanos 6, de 1 a 5. Lá fala, e nós já estudamos isso, tá? Eu não estou demorando, eu estou só indicando para a irmã Cristina que ela está chegando hoje. Nós já estudamos isso, mas só para ela anotar ali. Então, em Romanos 6, de 1 a 5, vai falar que no batismo, nós nos identificamos com Cristo na sua morte, bem como nos identificamos com Cristo na sua ressurreição. Porque o batismo acontece isso, a gente é afundado na água, morreu, sepultou. E a gente sai da água, ressuscitou. Então essa ressurreição do batismo é para uma novidade de vida, não é para viver a mesma vida do passado. Ele já tinha passado por isso, o Judas.
mas ele havia proposto no coração trair Jesus. Então Jesus falou assim, vocês já estão limpos, menos um. Ou seja, não todos, tem alguém aí que está sujo, porque ele estava com traição no coração, com maldade no coração. Ele estava trocando Jesus por 30 moedas de prata. Moeda de prata deve valer um dinheirinho, né? 30 moedas de prata, né? Tem de à toa, ninguém deu nada de dinheiro para a pessoa, né? Por uma oferta de pecado qualquer, sabe? Por um furto, por exemplo, tá aqui, ó. Eu não tenho esse fone, eu vou levar para casa. Ele não viu, entendeu? É um furto, não é roubo, né? É um furto. Então, esse tipo de ato é uma traição da confiança, da amizade, né? Do cristianismo, da irmandade da fé. Então, Judas estava traindo Jesus. Mas Cristo lavou os pés também para, naquele ritual, ele mostrar quem era quem. E naquele ritual do lava-pés, ele foi lavar os pés dos discípulos, mostrando primeiro uma coisa. Ele deu o exemplo que nós devemos servir uns aos outros. E o exemplo de Judas é o oposto de Jesus. O serviço de Judas era o seguinte. Qual que era a intenção dele? A intenção de Judas ao trair Jesus? Ele achou que Jesus era muito diplomata. E que se de repente ele desse um empurrãozinho, Jesus assumiria o poder, porque ele tinha todo o poder. Ele sabia que Jesus tinha poder. E ele viu Jesus controlando a tempestade no mar da Galileia. Ele viu Jesus multiplicando os peixes e os pães. Ele viu os milagres de Jesus. Ele viu Jesus ressuscitando Lázaro. Ele viu isso tudo. Então ele sabia que Jesus era o Messias. Ele não tinha dúvida disso. Mas ele achava que os métodos de Cristo para chegar ao poder eram errados. E ele queria dar uma forcinha para Jesus. Ele falou, se eu prender Jesus, os homens prenderem Jesus, na hora que eles forem matar, Jesus vai mandar manifestar o poder dele, vai tomar o poder. Vai ser o meu reinado. Então ele achava que podia assumir o reinado, Jesus podia assumir o reinado, se ele desse um empurrãozinho em Jesus, se ele traçasse um caminho diferente, não o caminho de Cristo, o caminho dele, Judas. Infelizmente, para a tragédia dele, ele não entendia que Jesus não ia assumir o reinado terreno, ele ia assumir o reinado da graça, o reino da graça. E ele ser rei lá no céu, não aqui na terra. Eles achavam que Jesus ia assumir o reinado de Israel e ia libertar Israel do cativeiro romano, de ficar pagando imposto para os romanos. Como ele estava errado, né? Ele estava imaginando um reino físico, material, tal, né? Cheio de opulência, riqueza. Eles achando que eles iam ser os ministros do reino de Cristo, né? Ele pensou, vou acelerar o processo, daqui a pouco eu estou no poder também, né? E não, Jesus, quando ele traiu Jesus estava indo exatamente para onde Jesus queria ir. A morte substitutiva, morte vicária, substituindo aqueles que amam Jesus, aceitam Jesus como Salvador. Então, dadas as circunstâncias, quando Jesus foi traído por Judas, e Judas viu o destino de Jesus, que ele morreria e não abriria a boca, o que ele fez? Ele foi, devolveu todo o dinheiro, já era tarde demais, né? Devolveu o dinheiro, esperando que os homens soltassem Jesus, não soltaram coisa nenhuma. Jesus foi morto e os homens não queriam ficar com o dinheiro da traição. Eles pegaram aquele dinheiro e compraram um campo chamado Acéldama. Compraram um campo chamado Acéldama e lá, naquele campo Acéldama, foi onde o Judas foi se enforcar. E eles compraram aquele campo, enterraram ele lá e ficou por isso mesmo. Compraram o campo, porque eles não queriam ter parte nenhuma com aquele negócio, né, com a traição. Não, foi remorso, ele não se arrependeu, ele morreu perdido. Judas morreu perdido. Por triste que seja isso. Olha o que diz o texto. Seguindo adiante, né? Nós estávamos no verso 10, né? Verso 11. Pois ele sabia quem o havia de trair. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Verso 11, né? Verso 12. Tendo terminado de lavar os pés dos discípulos, Jesus retornou as suas vestes, voltou para a mesa e perguntou, entendeis o que eu fiz? Entendeis o que eu fiz? Vocês entenderam o que eu fiz? Que eu lavei os pés uns dos outros, de todos vocês? Outra coisa, o que é para entender? O batismo lava o corpo todo. O batismo resolve o problema do pecado. E depois do batismo a gente não se batiza novamente à toa. Só se houver alguma
uma coisa excepcional. O que a gente faz então? O lava-pés. Quem já se lavou, já está limpo, não precisa lavar senão os pés, entendeu? A Santa Ceia, de certa forma, é uma renovação dessa aliança que nós firmamos com Cristo no batismo. Só que na Santa Ceia, a gente não lava o corpo todo, a gente não toma, a gente não afunda na água, né? A gente afunda só os pés, a gente lava os pés, não o corpo todo. E aí Pedro falava, a mão, lava o pé, lava a cabeça também, lava as mãos também. Jesus falou assim, quem já se lavou, quem já foi limpo, seja no batismo, não precisa senão lavar os pés mesmo, só os pés. E o lava-pés é como se fosse um rebatismo. Só acontece o rebatismo de fato na igreja quando acontece um pecado que se tornou público. Aí é necessário um rebatismo, uma coisa assim mais grave, né? Mas se alguém tem um pecado oculto com Deus, o lava-pés já atende àquela necessidade de a gente confessar o pecado, se reconciliar com Deus, com o nosso irmão, né? Inclusive o lava-pés é o momento exato em que, antes do lava-pés, a gente deve se reconciliar com o irmão. Você tem alguma coisa, já se reconcilia, faz o lava-pés e já você fica pronto para a Santa Ceia, o pão e para o suco de uva. Primeiro o lava-pés, depois o pão e o suco de uva. É por isso que a gente faz isso na igreja, a gente faz o lava-pés, já se reconcilia uns com os outros, já ficou renovada a aliança, aí a gente vai confirmar lá a relação de intimidade com Cristo, de aceitar o seu sacrifício, no comer o pão e tomar do vinho, suco de uva, né? Seguindo adiante ali então, né, o verso, Jesus pergunta, vocês entendem o que eu fiz? Verso 13 agora. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns. Como se Jesus não quisesse dar motivo para poder ter dúvida. No verso seguinte ele diz assim, ao verso 15, eu vos dei o exemplo para que façais o que eu. Então a igreja adventista do sétimo dia, em obediência à palavra de Jesus, que diz, vós também deveis fazer o mesmo. Nós devemos praticar o lava-pés, lavando os pés uns dos outros. Dada uma outra situação na igreja, por exemplo, que tem homens e mulheres, e naturalmente os pés pode ser uma porta de entrada para uma intimidade imprópria para outra pessoa, então as mulheres que são solteiras vão lavar pés com mulheres solteiras, excetuando se ela for casada. Se ela for casada, é o marido que vai fazer o lavar-pés dela. Porque não vai ter todo o entendimento e vai estar ali e não vai ter nenhuma sugestão do mal. E ela também, do marido. Os homens que são solteiros, eles vão fazer o lava-pés uns com os outros. E especialmente quando tem um caso de querela, uma discussão, uma coisa errada, uma ofensa, que eles estão se acertando, aí um lava o pé do outro, como serviço de humildade, ser humilde um diante do outro. Como Jesus foi humilde, deu um exemplo para nós. Então o lava-pés tem todo um significado simbólico da renovação da aliança do batismo, mas ele também tem um significado prático da humildade uns diante dos outros, de um lavar o pé um do outro, para a gente saber que um não é melhor que o outro. Eu lavar o pé do Paulo lavar meus pés, porque nós somos irmãos, nós não somos um melhor que o outro. Então esse caminho é um caminho saudável para a igreja. Isso tende a colocar a igreja numa situação em que ninguém se sente melhor que ninguém, o que é o ideal, né, de Deus, eu creio, para a comunidade cristã. Então esse é o lava-pés. E nós devemos seguir o exemplo de Jesus praticando o lava-pés, né, junto com a Santa Ceia, né? Vocês perceberam que o contexto ali era a ceia, né, do Senhor. Verso 13, verso 1 e verso 2, tá bom? Ali fala sobre a ceia. Então nós vamos agora para a 17ª doutrina. Dúvidas até agora? Não? Alguma dúvida do lava-pés? Fique à vontade. Ok, pode ser. Você que sabe, pode soltar.